Vou fazer a prece inicial e nós começamos o estudo. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus a nossa presença hoje nesse estudo da Revista Espírita, ano de 1858. Agradecemos esses nossos irmãos que vêm do espaço estudar conosco e nos ensinar, nos intuir a respeito das melhores práticas e das melhores ideias. Pedimos que as bênçãos de Jesus sejam distribuídas por todos aqueles que dela necessitem, aqueles que estão internados, aqueles que estão precisando trabalhar e não conseguem, e aqueles que perderam os seus empregos. Para esses, nós pedimos uma especial graça para que possam arrumar novas condições de trabalho, para possuir o sustento digno da sua família. Então, nós abrimos esse nosso trabalho, em nome de Jesus, esse nosso estudo hoje, com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos aproveitar aqui, né, que não só a direita como a esquerda também é bem favorecida, né? Vamos pedir para a nossa amiga Liliane iniciar aqui, né, na 13ª, as palestras familiares de Além Túmulo. No livro da Edicel, é página 201, tá? O livro novo, a questão 13ª. Tudo bem? Tudo. Para mim ler tudo ou qual questão? A partir da 13ª, você pode ir, Liliane, até a 21. Ah, tá. Vamos lá, então. 13ª. Que uso fazia da fortuna quando gozava da plenitude da razão? Nenhum, creio que a gozava. 14ª. Por que lhe teria Deus concedido fortuna desde que não devia empregá-la utilmente para os outros? Eu tinha escolhido a prova. 15ª. Aquele que goza de uma fortuna adquirida no trabalho não é mais excusável por se apegar a ela do que o que nasceu no seio da opulência e jamais conheceu a necessidade? Menos. São Luís acrescenta: aquele que conhece a dor, a que não dá alívio. 16ª. Lembra-se de sua existência precedente a esta que acaba de deixar? Sim. 17ª. Que era, então, um operário. 18ª. Disse-nos que é infeliz? Vê um termo para o seu sofrimento? Não. São Luís acrescenta: é cedo demais. 19ª. De quem depende isso? De mim. Assim mo disse aquele que está ali. 20ª. Conhece aquele que está ali? Vos o chamais Luís. 21ª. Sabeis o que foi ele em França do século XIII? Não. Eu conheço por vosso intermédio e agradeço por aquilo que me ensinou. Então, achei interessante ele falando aqui da parte da fortuna dele, né?
que ele não, como diz, ele teve a fortuna, mas ele não, sei lá, parece que não fez um bom proveito, né? Ele gozava, mas assim, é mais ou menos isso, assim, né? E aí faz os questionamentos aqui, e ele demonstra que ele está infeliz, né? Também. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa aí. Tem intermédio de Luiz também, né? Eu acho que a gente deve chamar atenção para essa última parte, né? Que Luiz, né? O rei Luiz, conhecido como São Luís, né? Ele ali estava como um simples espírito, né? O fato dele ter sido rei, ter, ele não tinha nenhuma luminosidade, não aparentava nenhuma luminosidade, não aparentava nenhum nada, né? Que o identificasse no outro, pelo contrário. Ele chamasse, provavelmente falou para o sujeito lá, para o espírito, que o nome dele era Luiz, né? E tem tanta pessoa, né, que vai se apresentar. Quando ela vai se apresentar para a gente, né, ela fala, doutor fulano de tal, né? Como se aquilo valesse alguma coisa, se fosse o nome de batismo dele, né? Eu acho tanta graça nessas pessoas, viu? Eu fico até com vergonha para quem faz uma coisa dessa, viu? Porque a tristeza que ele vai sentir quando desencarnar vai ser muita, viu? Então, é só isso que eu tenho para chamar a atenção aí a respeito, né? E o Walter tem alguma outra coisa para falar? Tem. Só lembrando que esse São Luís foi Luís IX da França, e ele participou de uma cruzada, e ele era um rei assim, muito bom. Quem fala é Calil. Ô, Dilson, só acrescentando um pouquinho aí no seu comentário aí, ó. Eu estou achando aqui que nem o espírito falou que o nome dele era Luiz, porque ele responde aqui, ó, na 20, vós o chamais Luiz, vós, quer dizer, ele sabe que o cara chama Luiz porque o Kardec lá e a turma chama ele de Luiz. Senão ele não saberia nem o nome. Pois é, tamanha a humildade do espírito evoluído, né, Sérgio? Vamos, então, pedir aqui que continua a partir da 22, pode ser até o fim mesmo, né? A generosa, ela pode continuar? Da 22 até a observação lá? Tá. Daqui vem para cá. Tá. A 22. Acredita numa outra existência corporal? Sim. 23. Se deve renascer na vida corpórea, de quem dependerá sua futura posição social? De mim, suponho eu. Tantas vezes escolhi que isso só de mim poderá depender. Até aí? Então tem observação, né? Uhum. As palavras... A última observação. Você pode ler essa observação, não tem problema. Pode ler. As palavras tantas vezes escolhi são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, o que lhe é um constante recomeçar. Para ler o resto? 24. Que posição social escolher se pudesse recomeçar? Escolheria se puder recomeçar. Baixa. Avança-se com mais segurança. Só se tem encargos para consigo mesmo. 25. A São Luís. Não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição humilde, na qual
se não deve ter encargo senão de si mesmo? Em parte alguma se tem encargos, apenas para consigo mesmo. O homem responde pelos que o cercam, e não só pelas almas, cuja educação lhe foi confiada, mas ainda pelos outros. O exemplo faz todo o mal. 26. A Morrison. Nós agradecemos a bondade com que nos respondeu e rogamos a Deus lhe dê forças para suportar novas provas. Vós me aliviastes, eu aprendi. Morrison. O nome, né, do espírito é Morrison. Observação. Reconhece facilmente nas respostas acima o estado moral do espírito. Elas são curtas e, quando são monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria diferentemente. Essa persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, posto não seja constante, ou por vezes apresenta um caráter completamente diverso. Teremos ocasião de citar vários outros exemplos onde se estudam as diferentes formas de loucura. Que coisa, hein? Porque acreditava no... Agora ele estava acreditando, né? Numa outra vida corporal, sim. Estava começando a aprender. E perguntou para ele assim, quer dizer, será que você vai nascer rico de novo? Ele falou assim, não, numa reencarnação mais baixa, quer dizer, uma reencarnação mais sofredora, né? Então, ele tinha também, às vezes, ele poderia também escolher, né, as reencarnações. Então, o homem ele responde pelos atos bons ou os maus que ele faz, né? Então, aí São Luís fala da posição humilde, que tem muitas pessoas que gostam de cargo e não encargo. Encargo somos nós, né, que temos profissões. Os poderosos gostam de cargo. Então, aí, eles agradeceram ao Morrison, né, a palavra, as respostas que ele havia dado. E ele fala assim que aliviou muito ele, que ele aprendeu. E eu também, como estudante aqui, eu gostei muito dessa comunicação e das respostas também. Obrigada. Eu quero falar. Vou falar uma de São Luís. A gente vê aqui a sabedoria e o amor de São Luís. Ele não força o espírito a compreender nada, mas não deixa de ensinar o espírito. Vai ensinando migalhas homeopáticas que ele vai entendendo. De tão pequenininho que é a ideia, ele aprende. Começou a aprender coisas bem simples. Porque ele foi vitorioso, que ele respondeu perguntas. Esse espírito respondeu perguntas com a ignorância que ele tinha. O ensinamento tem que ser dentro da compreensão daquele que está sendo ensinado, né? Se a compreensão dele é muito pouca, tem que ser uma migalha mesmo, né? Se a compreensão dele for muita, se for uma migalha, ele perde o interesse, né? Sim. Ele fica aqui até raivoso, nervoso, né? Chateado, fracassado. Não, então ele ficou até alegre com o diálogo, e ele sabia muito pouco, mas esse pouco foi o São Luís que ensinou ele. Ele nem sabia que era esse São Luís aí. Um espírito bem sincero, né? Ele já tinha tão pouco tempo que ele tinha desencarnado, ele já sabia o que ele tinha tido uma encarnação anterior, que ele sabia, pela palavra dele, ele sabia que voltaria a encarnar, ele sabia que tinha escolhido outras vezes como seria a encarnação dele, embora ele viesse com pouco progresso, né? Ou nenhum progresso, não sei, né? Então, como o próprio São Luís diz, então é isso, né? Ele tinha uma consciência
sim das vidas sucessivas, né? Ele não tinha consciência de como isso ocorria, nem por que isso ocorria. Mas já está bem melhor que várias pessoas, né? Vários encarnados aí que a gente conhece e vários desencarnados. Ô, gente, então, agora nós vamos pular para o julho de 1858. Nós não vamos ler o Suicida, tá? Porque Céu e Inferno tem Suicida, Livro dos Espíritos tem, né? Suicida tem para todo lado. E também não nos interessa a opinião do missivista aqui que escreveu para o Kardec. Quer dizer, de uma pessoa que escreveu para ele, aí, dando a sua opinião, né? Então, para nós não interessa, vamos ao ano 1, julho de 1858, A Inveja é uma dissertação moral ditada por São Luís, ao senhor D. Ela está na página nova, é a 215, tá? Ela pode não ter número, porque tem várias edições que não tem número na primeira página do capítulo, tá? Dilson, é 215? 215 do livro da Edicel, tá? Tá. O livro A lição que ela chama mesmo, a mensagem? A inveja. A Inveja. A inveja. Tá, obrigada. A primeira Pela febre. julho de 1858, do mês de julho. Tá. Bom? Ô, Dilson, Oi. esse senhor D aí é para o senhor Didier. Isso, Didier, né? Muito obrigado. Vamos pedir para o Célio aqui, né? Que a mensagem é pequenininha, dá para ele ler e comentar. Ele pode fazer isso para nós? Já de cara eu vou informar vocês. Eu gostei mais quando eles se referiram ao Didier aí do que a mensagem A Inveja de São Luís. Então vamos lá. Sério, antes de você começar, sua apostila da FEB, não é? É. Que página que tá pela FEB, fazendo favor? Está no computador. 275. 275. Tá, obrigada. A Inveja. Dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís ao senhor D. A gente recorda aqui que nós já tínhamos visto duas mensagens, né? Duas dissertações de São Luís, né? O orgulho e a preguiça, né? Em uma das sessões da sociedade, São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja. O senhor D, que começava a desenvolver a mediunidade e ainda duvidava um pouco, não da doutrina, de que é um dos mais ferventes adeptos e que a compreende em sua essência, isso é, do ponto de vista moral, mas da faculdade que nele se revelava. Invocou São Luís em seu nome particular, dirigindo-lhe a seguinte pergunta: poderíeis dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito de minha força mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que havíeis prometido à sociedade para terça-feira, 1º de junho? Resposta: sim, para te tranquilizar, o farei. Foi então que o trecho seguinte foi ditado. Faremos notar que o senhor D dirigiu-se a São Luís com um coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia. Duvidava apenas de si mesmo, permitindo Deus que fosse atendido, a fim de dar-lhe os meios de tornar-se útil. Hoje o senhor D é um dos médiuns mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo àqueles de ordem mais elevada que se exprimem facilmente e de boa vontade por seu intermédio. São essas, sobretudo,
as qualidades que devemos procurar num médium e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. O Sr. D não necessitou de muita paciência. Havia nele a vontade e o fervor, unidos a uma aptidão natural. Bastaram alguns dias para levar sua faculdade ao mais alto grau. Eis o ditado que lhe foi dado sobre a inveja. Então, eu falei, eu gostei mais quando ele se refere ao Sr. D, né, do que da inveja, porque, veja, muito interessante, ele está começando, iniciando a desenvolver a mediunidade. Toda a humildade. Olha com quem que ele vai falar, com São Luís. Ele já vai invocar São Luís. E São Luís, como o Dilson comentou anteriormente, né, na questão passada, a humildade também dele. Não, para te tranquilizar, eu vou ditar para você. Muito bom isso. Bom, vamos lá a mensagem, então. Vede este homem. Seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrestre está no auge. Inveja o ouro, o luxo e a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Me lembrei aqui, Edna, olha o duelo aí, ó. Duelo não precisa ser duas pessoas, não. Pode ser aí, ó, entre nós mesmo aí, ó. A luta dele, duelando. Carrega consigo em todos os instantes de sua miserável existência uma serpente que acalenta no peito e que sem cessar lhe sugere os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Não obstante, isso me é devido como aos outros. Sou homem como eles. Por que seria deserdado? E se debate na sua impotência, atormentado pelo horrível suplício da inveja. Feliz ainda se essas funestas ideias não o levarem à beira do abismo. Entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter pela violência o que julga ser-lhe devido, se não irá expor aos olhos de todos o horrendo mal que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda bendizendo o Criador, porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro na terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias de vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males que se irão, um a um, à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade, que a vós se seguirão. Amém. Bom, bonito aqui, né? A dissertação, o perigo da inveja, né, gente? O perigo da inveja, né? Seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Olha o perigo que ele fala aqui, ó, entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter pela violência, quer dizer, a inveja. Ó, por que o fulano tem e eu não tenho? Também sou filho de Deus. Isso pode me levar à violência, né, para tentar obter aquilo que o outro tem e eu não. É um perigo, né? Perigo igual ao orgulho, igual ao egoísmo, né? Inveja é um troço, é um veneno bravo, bravo.
Quando a gente não põe o olho gordo no outro, né? Sério, Oi? sério, a gente inveja também a cultura intelectual do outro. E outros invejam até a boa moral do cara, ou da mulher. A gente inveja a simpatia dele, o magnetismo dele, a fé dele, a gente inveja. Porque a gente não tem, a gente fica frustrado, não é isso? Então é uma espécie de inveja. Porque não aceita que aquela pessoa tem e a gente não tem. Como você falou muito bem. O Valtinho, Dilson, né, e todo o pessoal. Uma coisa que me chamou a atenção nessas 3 dissertações é que a gente percebe como nós não conhecemos a Revista Espírita. Quantos estudos nós já fizemos falando sobre orgulho, falando sobre egoísmo, sobre inveja, sobre a preguiça. Eu, pelo menos, nunca presenciei alguém citar essas dissertações de São Luís nos estudos, né? Eu mesmo já fiz estudo e não citei, né? Aí eu fiquei pensando, gente, realmente nós não estamos buscando muito a Revista Espírita, não. Sabe o que é, Célio? Fica só nos casos. Ler a revista só fica nos casos, não fica na doutrina. Uhum. A inveja, o Walter falou aí, inveja do que a pessoa tem e do que a pessoa é. Isso. Né? Também, né? A pessoa é alegre, é simpática, é isso, é aquilo. Não tem tempo feio para ela, né, Edna? Isso aí, Dilson. Bom, então, se você saiu muito bem, eu não vou ficar com inveja de você, não, prometo. E eu vou pedir para a Regina, se ela puder fazer uma nova descoberta fotográfica, na página 216 até a letra 1, uma oração. Peço a Deus Todo-Poderoso, aí essa oração não precisa, não. Você só faz essa nova descoberta fotográfica e depois as observações do rodapé. Ok, Gil. Se tiver alguma dúvida, não precisa deixar de perguntar, não, hein? Uma nova descoberta fotográfica. Vários jornais relatam o fato seguinte. O senhor Badet, falecido a 12 de novembro último, por uma enfermidade de 3 meses, costumava, segundo a Union Bourguignonne de Dijon, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se a uma janela do primeiro andar, com a face constantemente voltada para a rua, distraindo-se em ver os transeuntes. Há alguns dias, a senhora Peltret, cuja casa é fronteira à da viúva Badet, percebeu, numa vidraça da janela, o próprio senhor Badet, com o seu pé de algodão, seu rosto emagrecido, etc. Enfim, tal qual o vira durante a doença. Grande foi sua emoção, para não dizer mais nada. Não só chamou os vizinhos, cujo testemunho poderiam ser suspeito, mas ainda homens respeitáveis, os quais viram muito distintamente a figura do senhor Badet no vidro da janela a qual costumava ficar. Mostraram nessa imagem a família, essa imagem na família do defunto, e essa imediatamente fez desaparecer o vidro. Fica provado o fato de que o vidro tinha impresso o rosto do doente, como se nele daguerreotipado, fenômeno só explicável se do lado oposto da janela houvesse uma outra,
por onde os raios solares pudessem ter chegado ao Sr. Badet. Mas não existe tal janela. O quarto possui apenas uma. Esta, a verdade nua e crua sobre esse caso admirável, cuja explicação deve ser pedida aos sábios. Confessamos que, ao ler a notícia, nosso primeiro impulso foi o de considerá-la vulgar, como se faz com as notícias apócrifas. A ela não ligamos a menor importância. Poucos dias depois, o senhor Jobard, de Bruxelas, assim nos escrevia: a leitura do fato que se segue e o que acabamos de referir, passado em minha terra e com um de meus parentes, dei de ombros ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua aplicação e ver que essa boa família retirara a vidraça através da qual Badet olhava os transeuntes. Evoquei-no para ver o que ele pensa. Essa confirmação do fato do caráter do senhor Jobard, cujos méritos e honorabilidade todo mundo reconhece, e a circunstância especial de ser o herói de um de seus parentes, não nos poderiam deixar dúvidas quanto à veracidade. Em consequência disso, evocamos o Sr. Badet na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações obtidas. Até aqui, né, Dilson? Isso, tem duas observações aí, eu peço que você leia elas aí. Né? Ah, tá. Número 1. O verbo daguerreotipar precedeu ao seu sinônimo fotografar. Originou-se do nome de Louis-Jacques Mandré Daguerre, artista francês, 1789 a 1851, inventor do diorama e aperfeiçoador da fotografia, inventada por Nicéphore Niepce, químico francês, 1865 a 1833. Nota do tradutor. Segundo, esse Jobard é o mesmo que deu comunicações na Sociedade Espírita de Paris, quais Allan Kardec transcreveu em O Céu e o Inferno. Segunda parte, capítulo 2, Jobard era francês, do Alto Marne, engenheiro-diretor do Museu Real da Indústria de Bruxelas, Bélgica, onde faleceu a 27 de outubro de 1861. Foi presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e dele ainda se fala neste número, na notícia sob o título Correspondência. Nota do tradutor. Então, esse nome aqui tão engraçado, né, daguerreotipar, quer dizer fotografar. Então, aqui o caso é que na janela, né, do primeiro andar de um prédio, apareceu o rosto do senhor Badet, que tinha falecido, e que em frente ao prédio tinha a vizinha, a senhora, que viu esse rosto lá, igualzinho estava no dia, quando ele estava doente, com um boné de algodão e o rosto pálido. Então, ela viu. E eles ficaram, né, impressionados com aquilo, tiraram o vidro da janela, porque, certo, ficaram, assim, horrorizados, né? Regina, não tem como ir na casa, mas senão a multidão ia lá. Ia virar uma confusão, né? Um monte de gente. Então,
isso ficou provado de que o vidro tinha impresso o rosto desse senhor, do senhor Badê, que estava doente, né? E que foi fotografado, fenômeno só explicável do lado oposto da janela houvesse ou uma outra, por onde os raios solares pudessem penetrar, mas não tinha essa outra janela. Era uma impressão fotográfica mesmo do espírito, né? E eles não deram muita credibilidade para essa notícia, não. Até que veio, né, o senhor Jobar, que era muito respeitado, e que esse fato, né, aconteceu com um parente dele, ele era parente e era verídico, e que tinha se verificado isso mesmo. É isso aí que eu entendi. Quem quiser completar mais... Bom, me parece que tá bem explicado, né? Era uma notícia de jornal que eles viram e não deram importância, né? A notícia de jornal, porque, afinal de contas, a gente vê cada absurdo escrito nos jornais aí, nos telejornais da Globo, principalmente, né? Então, a gente vai que não acredita, né? E isso aí não é invenção recente. Quer dizer, já naquela época do Kardec já era assim, né? Passados mais de 150 anos e a imprensa continua com muito pouca credibilidade, né? Então, é daí... Eu nunca vi falar sobre esse fenômeno, né? Dessa fotografia, de ficar impresso o rosto de alguém e que pudesse refletir, né, para outro lado, para outra pessoa que visse, e reconhecendo o espírito. Nunca tinha visto falar sobre Regina, isso existe, tá? Isso existe. Né? Inclusive, existia lá nos finzinhos do século XIX uma coisa um tanto mórbida, né? Assim, muito mórbida, não um tanto mórbida. É que eles procuravam fotografar os olhos dos executados no momento da execução para poder ver se via a alma deixando o corpo. Nossa, hein? Que horror, que absurdo, né? Teve aqui em Uberaba também, né? O Chico Xavier, não foi? Na Nossa das Dores, no colégio ou na igreja, não sei. Sim, eu vi. Eu também Cada dia é um tipo de estudo diferente. Eu vou só pedir para a Shebna que ela repita o que ela estava falando. Não foi eu, não, foi a Celi que estava falando. Então, vou pedir para a Celi, a hora que ela chegar, para ela falar o que É a aparição do Chico Xavier na janela do Colégio Nossa Senhora das Dores. Ah, no Eliangote também, né? Aí o Walter falou que também viu. Ele foi lá ver, ele constatou. Do Hospital Eliangote foi só as luzes, né? Que passou. Agora, do colégio, foi a imagem do Chico Xavier na janela. Perfeito. Então, está aí já entendido, né? Vamos pedir, então, para a Edna, para ela começar na evocação. Ela tem bastante espaço, ela pode ir até a observação ali, a nota do rodapé na página 218. Do 1 até o 7, e depois a observação e a nota do pé de página. Começa na 1, né? Isso. Aqui está errado, né? Só que aqui está entre paredes. 1. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que venha comunicar-se conosco o espírito do Senhor Badê, morto em Dijon, a 11 de novembro último. Eis-me aqui. 2. É necessário o fato que vos concerne. Não. É verdadeiro o fato que vos concerne e que acabamos de relembrar? Sim, é verdadeiro.
Poderíeis dar-nos a sua explicação? Agentes físicos que são ainda desconhecidos, mas que mais tarde tornar-se-ão comuns. É um fenômeno muito simples, semelhante a uma fotografia produzida por forças que ainda não descobristes. Número 4. Poderíeis, por vossas explicações, precipitar essa descoberta? Eu gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e trabalho humano. 5. Poderíeis reproduzir outra vez o mesmo fenômeno? Não fui eu quem o produziu. Foram as condições físicas independentes de mim. 6. Por vontade de quem e com que objetivo produziu-se o fato? Produziu-se quando eu era vivo, e independente de minha vontade. Um estado particular da atmosfera o revelou depois. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes relativamente às causas prováveis do fenômeno, e emitidas várias opiniões sem que o espírito tivesse sido feitas outras perguntas, disse este espontaneamente: e não levais em conta a eletricidade e a galvanoplastia, também sobre o perispírito? Foi uma pergunta que o espírito fez, porque o povo estava discutindo, né? Não é isso? É. Ultimamente, disseram-nos que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Resposta: o perispírito não é o espírito. A aparência ou perispírito tem olhos, mas o espírito não o tem. Bem que vos disse, falando do perispírito, que eu estava vivo. Observação: enquanto esperamos que essa nova descoberta seja feita, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todo mundo lamentará que, por um sentimento difícil de compreender, hajam destruído o vidro sobre o qual se havia reproduzido a imagem do Sr. Badet. Tão curioso monumento teria facilitado as pesquisas e as observações para o adequado estudo da questão. Talvez tivessem visto nessa imagem uma arte do diabo. Em todo caso, se de alguma sorte o diabo está metido nisso, é seguramente na destruição do vidro, porque ele é inimigo do progresso. Bom, então foi evocado, né, o Sr. Badet, mas ele não deu muitas explicações, né, deixou para descobrir isso mais na frente. Ele só falou que eram agentes físicos, são ainda desconhecidos, mas que mais tarde tornar-se-ão comuns. É um fenômeno muito simples, semelhante a uma fotografia produzida por forças que ainda não descobristes, né? Depois ele fala, né, que o povo dana a discutir, ele fala: e não levais em conta a eletricidade e a galvanoplastia, que agem também sobre o perispírito? Edna, Entendi. a pessoa está doente, não está? Enferma? Enferma. Então, numa meditação profunda, uma dor profunda, dor mortal. Então, e ele é um médium de efeito físico. Então, aquele fluido,
projetava no vidro a imagem dele. Eu acho interessante a imagem dele. Aí eu acho meio difícil de entender. Podia ser Você fala ele desencarnado? Eu vou dar uma dica para vocês. Você sabe como é que funciona a máquina de Xerox? Exatamente o princípio que ele escreveu. Não sei, não. Tá? É o magnetismo e a eletricidade estática e a luz agindo sobre o que? Uma coisa que tem carvão, tá? Aquela coisa, aquele toner preto da Xerox lá, que lá tem carvão na composição também, polímeros e carvão, né? Então, é uma coisa bem simples, é um princípio. Ele leva luz, passa pelo vidro, leva magnetismo, que também a Xerox usa o magnetismo, o rolo magnetizado, e leva também a parte da fusão, né, do calor que prende a tinta no papel, que prende o pó da tinta no papel. É um equipamento chamado fusor, né, que costuma ter uma lâmpada dentro, uma lâmpada halógena bem forte, né? Então, é isso, né? Vocês podem ver que isso aí é o princípio de funcionamento da máquina de Xerox. Tá? Só que, obviamente, sem máquina nenhuma, né? Com certeza, como diz o Walter, ele produziu isso aí pela influência magnética que ele exercia, né? Independentemente de ter controle sobre isso ou não. Né? Juntamente com a mente dele. Com a mente dele estava no espelho, lá, no vidro, na vidraça. E bem entender, né? A questão do boné, né? Do boné, isso provém de uma mente. Se provisse somente da parte perispiritual do espírito, ele tinha um espírito, não podia ter nem roupa, né? Porque a roupa não faz parte do perispírito, né? Mas ela faz parte da imagem mental que o espírito tem de si mesmo. E o boné está incluso nisso aí, né? Então, a mente, como disse o Walter, ela tem uma função grande aí ao plasmar, né, ao criar a imagem, tanto da roupa, mas do boné. O boné é extremamente importante para nós desvendarmos isso aí. Né? Sabe o que eu pensei, Dilson? Pensei em psicometria, que de tanto ele ficar na janela, né, ficou a imagem marcada. Né? Não fica? Aí eu pensei, alguém viu, né? Algum médium viu. Olha, eu vou lembrar outra palavra do André Luiz, que está no mecanismo da mediunidade. Todo mundo sabe, mas a gente sabe pouco. Chama ideoplastia. Está lá no mecanismo da mediunidade. Eu vou pedir aqui a continuação disso, considerações sobre a fotografia espontânea. Eu vou pedir para ver se a Terezinha pode fazer, que a gente não está vendo ela aqui em imagem, mas está vendo em espírito, né? Não, eu estou aqui sim. Eu não sei se o meu áudio está bom, gente. Tem os outros estudos que eu estou participando, não está saindo bom. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom. Ótimo. Não, então muito tá. Bom. Vamos lá, então. Considerações sobre a fotografia espontânea. Decorre das explicações acima que o fato em si mesmo não é sobrenatural nem miraculoso. Quantos fenômenos em condições semelhantes nos tempos da ignorância deveriam ter chocado a imaginação tão inclinada para o maravilhoso. É, pois, um efeito puramente físico que pressagia um novo passo na ciência fotográfica. Como se sabe, o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Não é apenas depois da morte que dele está revestido o espírito. Durante a vida está unido ao corpo. É o laço entre este e o espírito. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que mantém a aparência do primeiro,
que se esta lhe guardasse a imagem, como se esta lhe guardasse a imagem. Geralmente, o perispírito é invisível, entretanto, em certas circunstâncias, condensa-se e, combinando-se com outros fluidos, torna-se perceptível à vista e, por vezes, até mesmo tangível. É o que se vê nas aparições. Sejam quais forem a sutileza e a imponderabilidade do perispírito, não deixa de ter uma espécie de matéria, cujas propriedades físicas ainda nos são desconhecidas. E uma vez que é matéria, pode agir sobre a matéria. Esta ação é patente dos fenômenos magnéticos. Vem revelar-se nos corpos inertes pela impressão que a imagem do Sr. Badet deixou no vidro. Tal impressão se deu quando ele vivo, conservou-se depois de sua morte, mas era invisível. Ao que parece, foi necessária a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico, para torná-la aparente. Que há nisso de admirável? Não se sabe que podemos, à vontade, fazer aparecer e desaparecer a imagem daguerreotipada? Citamos isso como comparação, sem pretendermos estabelecer similitude de processos. Assim seria o perispírito, que, exteriorizando-se do corpo do Sr. Badet, teria lentamente e sob o império de circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea, análoga à da luz. Incontestavelmente, a luz e a eletricidade devem representar um grande papel neste fenômeno. Resta saber quais são os agentes e as circunstâncias. É o que provavelmente saberemos mais tarde, e não será essa uma das menos curiosas descobertas dos tempos modernos. Continua, Dilson? Pode continuar. Tá. Se é de um fenômeno natural que se trata, perguntarão àqueles que tudo negam: por que é a primeira vez que se produz? Nós lhe perguntamos, por nossa vez, por que as imagens daguerreotipadas só se fixaram depois de Daguerre, de vez que nem foi ele quem inventou a luz, nem as placas de cobre, nem a prata, nem os cloretos? Há muito tempo que se conhecem os efeitos da câmara escura. Uma circunstância casual abriu a via da fixação. Depois, auxiliados pelo gênio de perfeição em perfeição, chegamos às obras-primas que hoje vemos. Provavelmente, dar-se-á o mesmo com o estranho fenômeno que acaba de manifestar-se. E quem sabe se ele já não se produziu e passou despercebido por falta de um observador atento? A reprodução de imagens sobre um vidro é um fato comum, mas a fixação dessa imagem em condições diferentes daquelas da fotografia, o estado latente dessa imagem, depois a sua reaparição, eis o que deve ser marcado nos fatos da ciência. Se cremos nos espíritos, devemos esperar muitas outras maravilhas, algumas das quais nos são indicadas por eles. Honra, pois, aos sábios suficientemente modestos para não julgarem que a natureza lhes haja voltado à última página de seu livro. Se esse fenômeno se produziu uma vez, é possível repetir-se. É possivelmente o que se dará quando lhe possuirmos a chave.
E enquanto esperamos, eis o que contava um dos membros da sociedade na sessão a que nos referimos. Ô, Terezinha, vamos parar Sim. para explicar. Tá. Pode explicar. Tô brincando. É porque na hora que estava lendo a outra parte, eu estava no telefone, mas eu vou tentar explicar assim o que eu li, né? Então, pelo jeito aqui, parece que eles tentaram tirar uma fotografia do perispírito, é isso mesmo? Ou não? É que uma pessoa, né, um senhor que faleceu, depois que ele faleceu, é que foi aparecer uma imagem dele, né? Uma imagem dele gravada no vidro da janela, onde ele via a rua, ele estava doente, né? Tanto é que ele terminou por falecer, e ficava lá, de certo, longas horas sem se movimentar, né? Então, essa imagem ficou gravada no vidro. Tanto é que não era via todo mundo ela, não era uma questão de vidência, nem nada, tá? Qualquer um que passasse ali via uma imagem de uma pessoa, quem conhecia a pessoa identificava ela como uma... Agora, não dá detalhes a respeito da imagem, da granulação da imagem, da perfeição, se ela era preto e branco ou colorida, né? Não tem dados mais, mas deve ser preto e branco, porque na época o daguerrótipo, né, só era preto e branco, cor veio muito mais tarde. Então, provavelmente ia ser uma imagem em tons de cinza, né? Então, é isso, né, Terezinha? E ele está falando aí, depois ele chamou esse fenômeno como é que chama? Fotografia espontânea. E está tentando descobrir, desvendar. Desvendar, né? É isso aí, né? Aí ele fala sobre o perispírito, né? Que é o envoltório semimaterial, né? Que liga o corpo, né? O espírito, liga o espírito ao corpo, né? E fala que também, que geralmente o perispírito ele é invisível, né? Mas que quando combinado com outros fluidos, pode se tornar perceptível à vista, né? Porque é um dos elementos do perispírito, né? A tangibilidade também. E alguém quer falar mais? Não resta dúvida que isso aí é um fenômeno estritamente físico, né? De efeito físico, sim. O Walter vai falar, gente. Está me ouvindo? Agora estamos. Sim. Falou um cientista aqui, o Daguerre, é um cientista. Ele que criou a primeira máquina fotográfica. Naquela época, chamou daguerreotiópio. Esse nome aí, grande, certo? Foi a primeira máquina fotográfica. Daí que nasceu a máquina de filmar também, cinema. Isso. Foi os franceses. O primeiro da máquina de filmar foi o Edison, né? O Edison aperfeiçoou a invenção desse pessoal aí. O pessoal que inventou o cinema, vamos dizer assim, mais primitivo, foram os irmãos Lumière, certo? Os irmãos Lumière, 2 irmãos. E o Edison, depois ele veio e aperfeiçoou isso, né? Junto até com o fonógrafo, né? Ele aperfeiçoou isso aí. O Edison também trabalhou na parte do cinema, não só na parte do registro de voz, né? Mas do registro de imagem também. E o mais interessante, né, é que a imagem ela não apareceu imediatamente, né? Correu um tempo, quando o senhor lá, Badet morreu, né? E depois, só então depois, é que a imagem se apresentou, né? E, obviamente, pode ter questão de umidade, questão de calor, questão de frio, né? A gente sabe que questão de luz também, né? Que às vezes é preciso uma quantidade de luz para ionizar lá um certo
um certo material para que ele possa atrair outro material e se revelar, né? Formar um pigmento, uma coisa do gênero, né? É muito importante. Agora nós vamos... Oi? Ô, Dilson, só aproveitando o seu esclarecimento aí, a impressão que eu tive é de que essa imagem ela já tinha sido impressa antes do desencarne dele. Não é isso? Foi, né? Antes do desencarne, quer dizer, não é porque depois que ele desencarnou ela apareceu. Aí por essas questões aí atmosférica que o Dilson falou, umidade, etc. Alguém viu, mas ela já estava ali impressa e ele, inclusive, viu. Essa imagem só poderia ter feito com ele vivo, né? Com ele vivo, né? Ele vivo. A gente tem em efeitos físicos, né? A impressão de mãos, de faces em cera quente, né? Existia isso lá nas sessões espíritas do século XIX, acho que até início do século XX, eles faziam essas coisas, né? Colocavam lá um tacho de cera quente, de cera com fogo embaixo, né? Durante a sessão de efeitos físicos, e aparecia lá mãos, né? Mãos formadas. Quem ia afiar a mão, o rosto na cera quente, né? Ia queimar, né? Deve ter sido uma coisa bem perigosa, né? Porque um efeito físico, todo mundo escuro lá, vai tropeçar nesse caldeirão. Eu não quero nem pensar em fazer uma coisa dessa, né? Mas que a turma fazia, né? Tem, inclusive, um livro do Rafael Américo Ranieri a esse respeito, né? E do Ernesto Bozano também tem vários livros, né? Onde ele cita isso aí, tá? E outros autores espíritas também, né? Pois então, gente, vamos abrir aqui para o pessoal fazer os últimos comentários. Nós já estamos chegando na hora de encerrar, né? Algum comentário? Alguém quer fazer alguma coisa? Eu quero concluir. Esse fenômeno não acontece só com o perispírito, não. O perispírito é muito importante, mas ele tem que obedecer à mente. A mente inconsciente daquela pessoa. A mente é poderosa, porque ela está acostumada com os fenômenos há milhares de anos. Então, ocorre muitos fenômenos conosco que nós não conhecemos. Então, esse fenômeno acontece com os fluidos variados, fluidos ambiente, perispírito dele e a mente dele. Inconscientemente. É isso mesmo. Vamos, então, pedir para Ivonete, né, para ela fazer a prece de encerramento para a gente. Pode fazer isso, Ivonete? Pode. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais essa noite de estudo, por mais essa possibilidade de aprendizado, de entendimento sobre a doutrina espírita, sobre todas essas maravilhas que existem no universo e que nós não conhecemos, né? E que é tão importante para nós o conhecimento do espírito, da alma, do perispírito. Agradecemos imensamente ao nosso Pai por nos permitir esses momentos de conhecimento durante esse ciclo dessa pandemia, e que para nós está sendo de muito aprendizado, de muito entendimento, e vamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos nossos devedores e ofensores.
e não nos permita sucumbirmos em tentações, mas livre-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja, né? Bom, a gente encerramos, então, mais um estudo nosso, né? Em breve ele está disponível no YouTube. Vamos agradecer a presença de todos e pedir que Jesus